Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Sra. Drica, aqui do Centro da Juventude Restinga Murtia Murtel, e hoje vamos para um vídeo de meio ambiente. E daí eu quero trazer para vocês um assunto recorrente aqui nos nossos vídeos de meio ambiente, uma coisa que eu falo bastante, que é sobre os agrotóxicos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 vídeos que eu já fiz aqui para o canal do Pod Restinga no YouTube, falando sobre agrotóxicos, que é especificamente, relembrando, agrotóxico, o agro não é pop, falando sobre os perigos do agrotóxico, que vem dentro daquele pacote do agronegócio, como se fosse tudo muito maravilhoso, mas não é. E outro vídeo fazendo a relação do uso indiscriminado de agrotóxicos e saúde mental, fazendo essa relação que às vezes parece tão distante pra gente, mas que é super real. Enfim, resolvi trazer então esse assunto de novo, porque pra variar, né, volta e meia esse assunto tá pipocando e alguma coisa muito ruim tá acontecendo com relação aos agrotóxicos. Então, aconteceu uma coisa bem importante e daí eu quero trazer uma reportagem, vou ler alguns trechos dessa reportagem pra gente refletir sobre algumas coisas, né? E daí eu quero que vocês comecem, antes de tudo, imaginando vocês na casa de vocês, cada um na sua casinha. Olha aí pra tua volta, olha pra tua casa, apartamento, onde tu mora. E tu imagina tu saindo da tua casa, botando o pé pra fora da tua casa, começa a passar um avião bem baixinho, voando bem baixinho, despejando agrotóxicos em cima de ti, da tua casa e da tua família. O que tu ia pensar? Como é que tu ia te sentir? Tu ia sentir, chuva de agrotóxico, coisa boa, veneno. Ou tu ia ficar super preocupado achando, meu Deus, o que isso pode fazer com a minha saúde, com a minha vida? Então, é justamente sobre isso que eu quero trazer para vocês o vídeo de hoje, tá? É um relato de moradores, daí eu vou ler aqui para vocês, tá? Moradores de comunidade rural em Buriti, no Maranhão, denunciam fazendeiros por envenenamento deliberado. O que quer dizer isso? Envenenamento que foi pensado antes, né? Feito de propósito, né? 2 fazendeiros, então, que estariam realizando pulverização aérea, que é o uso do avião para pulverizar aérea, de agrotóxicos sobre casas da comunidade como ameaça para expulsar moradores. Então, eles queriam expulsar os moradores dessa região, como eles não estavam conseguindo expulsar, porque eles queriam, né, expandir o negócio deles, as fazendas deles, eles resolveram tocar veneno em cima da casa das pessoas, matando então as lavouras, né, o plantio que essa comunidade tem, para que então eles não pudessem ter como sobreviver ali e fossem embora e doentes por causa desse veneno caindo em cima deles. O conflito já começou há 4 anos atrás, quando chegou a soja na região. Então esses fazendeiros começaram a plantar soja, esse tipo de monocultura, né, que é a cultura de apenas um produto. Então foi feita uma reportagem, que é o que eu vou ler para vocês alguns trechos, que mostra que não é a primeira vez, não é o primeiro caso de lançamento de veneno sobre comunidades tradicionais. Aliás, eu vou falar sobre 2 aqui, eu quero deixar um link nesse vídeo também sobre um documentário que foi feito também sobre, esse já tem bastante tempo atrás, tá? Sobre também agrotóxicos que foram pulverizados em cima de uma escola, e várias crianças e professoras ficaram com vários problemas de saúde por causa disso. Vou deixar esse link também. Mas essa reportagem especificamente fala sobre 2 casos, 2 tipos recentes, né? Um é em Pau d'Arco, no Pará. A pulverização aérea secou os roçados dos pequenos produtores da região, deixando eles sem ter como sobreviver no local, né? Porque eles usavam o plantio tanto para sobrevivência, para sua alimentação, como para vender, né? Como trabalho. E aqui em Nova Santa Rita, aqui do ladinho, ali é a cidade do lado de Canoas, que é a cidade do lado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em uma nota, a Fiocruz fala de sobrevoos para a pulverização de agrotóxicos sobre plantações e casas de pequenos produtores orgânicos. Imagina, os caras têm uma produção de produtos orgânicos, que são produtos sem uso de agrotóxicos, são o que a gente deveria comer sempre, né? Sem nada de veneno. E daí vão lá e pulverizam agrotóxicos em cima da lavoura de orgânicos. Ou seja, os caras perderam praticamente toda a produção deles por uma atitude absurda
que alguém foi lá e quis tirar eles de lá, então jogou agrotóxico em cima de tudo. Então, gente, não é novidade, né, eu falar sobre agrotóxico. Então, tanto nas nossas oficinas aqui presenciais, como já tem esses 2 vídeos que eu falei no início, que eu falo sobre agrotóxicos, que é um perigo absurdo para nossa sobrevivência. Em nenhum lugar do mundo inteiro existe liberação de tanto agrotóxico quanto existe aqui no Brasil. Isso tudo faz parte de um lobby, de um nicho específico de mercado, lá da bancada política, da bancada ruralista, que quer que isso seja... que aconteça justamente o que está acontecendo nessa reportagem, né? Que se use o agrotóxico de uma forma bem absurda, assim. Agora tu imagina que isso é um veneno que faz tão mal, mas tão mal, isso chega na nossa mesa, isso chega nos nossos pratos, a gente está ingerindo. Tem comunidades, tem lugares específicos que já foi comprovado cientificamente, a ciência falando, foram feitos estudos, primeiro ligando o agrotóxico a questões de saúde mental, que é um dos vídeos que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, e também apontando o fator cancerígeno do agrotóxico, para quem lida diretamente com ele, né, pulverizando nas fazendas. Mas tem muitos produtos que acabam absorvendo muito veneno, muito agrotóxico. Isso chega nas nossas mesas. Por mais que a gente limpe, tem que existir, tem uma oficina que eu faço aqui presencial com vocês, em que eu ensino como tirar o máximo de veneno possível dos alimentos, quando tu não tem a opção mesmo de comprar um alimento orgânico, né? Quando tu só pode comprar no mercado, ou lugares que acaba tendo um pouco de veneno. Então tem formas que tu limpa o alimento para tirar o máximo de veneno possível, mas mesmo assim algumas frutas e verduras e legumes acabam absorvendo muito veneno, e isso vai para dentro da gente, a gente consome, a gente está comendo veneno, né? Então o agrotóxico, ele é um absurdo de várias maneiras, né? Tipo, é veneno no nosso prato. Como que o governo libera ter veneno na nossa comida, ter veneno no nosso prato, né? Isso é muito absurdo. Então são vários questionamentos que a gente vai pensando e vai tendo na nossa cabeça, né? Então eu quis trazer mais essa reportagem. Vou ler alguns trechos para vocês, e vou deixar o link aqui também nesse vídeo, para vocês verem o que está acontecendo aqui com o uso indiscriminado de agrotóxico. Já trouxe também no primeiro vídeo do agrotóxico, o agrotóxico não é pop, onde eu trago também que existe um estudo apontando quanto de veneno tem na água que chega na nossa torneira, água que a gente bebe na nossa casa. Assim, o uso indiscriminado de agrotóxico é tão absurdo que ele chega no lençol freático, ele chega na água que vai para os nossos rios, que chega na nossa torneira, na nossa casa. Ou seja, além de a gente estar comendo nossos alimentos, o veneno, a gente está bebendo também. E aqui em Porto Alegre é um dos lugares do Brasil onde tem um índice muito alto de veneno na nossa água. É complicado, né? Então, essa reportagem é do portal do UOL, tá? E eu vou ler alguns trechos que eu achei que é importante pra gente refletir sobre algumas coisas, tá? E daí começa com um relato de uma criança que tomou uma chuva de veneno lá em Buriti, no Maranhão. Então, ao ouvir o ruído do avião, André, que é o nome da criança, de 7 anos, correu para fora de casa vibrando de alegria. Estava curioso porque nunca tinha visto uma aeronave de perto, e aquela sobrevoava baixo o suficiente para poder enxergar o piloto dentro dele. Então, essas aeronaves, elas voam bem baixinho para pulverizar, né? Até então dá para ver bem, assim, aeronave bem pequena. Correndo atrás do avião, sentiu algumas gotículas caírem sobre o seu corpo, e então a sua alegria acabou. André começou a sentir uma coceira tão persistente que não conseguiu dormir. A pele amanheceu seca, com caroços, manchas vermelhas se abriram em feridas, e ele ficou sobre a sua pele em carne viva. Em vídeo enviado por sua mãe, é possível ver feridas abertas na cabeça do André, nas mãos, nos pés e nas pernas. André foi banhado por agrotóxicos no dia 22 de abril de 2021, terceiro dia em que uma aeronave agrícola sobrevoou a comunidade rural de Araçá, município de Buriti, no Maranhão. Ao ver a cena, Edmilson Silva de Lima, que é o presidente da Associação de Moradores, pensou que um desastre estava em curso.
Dos 80 moradores, ele conseguiu contar pelo menos 8 com sintomas de intoxicação, como coceiras, febre e manchas pelo corpo. Mas é possível que mais gente tenha se intoxicado. Então, varia muito dos sintomas de pessoa para pessoa. Agora, tu imagina que a criança que teve contato com esse agrotóxico que veio voando do céu como uma chuva, ficou desse jeito com feridas abertas, vomitou, teve dor de cabeça, teve várias coisas ruins. E é esse tipo de produto que estão colocando nas lavouras, que estão colocando nos alimentos, que está chegando na nossa mesa para a gente comer. Então, qual é o pensamento de um governo que libera veneno para sua população comer? Os moradores suspeitam que o avião foi contratado por um produtor de soja que tem histórico de conflitos com comunidades da região, já apontados pela polícia como responsáveis por desmatamento ilegal do cerrado, roubo de terras e tentativas de expulsar os moradores. É isso tudo que eu falo naquele primeiro vídeo sobre o agro. Agrotóxicos, agropecuária, o agro como um todo, né? Então, o desmatamento, roubo de terras, grilagem, agrotóxicos, tudo isso tá nesse bolo do agronegócio. Tá? Tudo gira em torno de dinheiro. Tudo gira em torno de lucrar, de ter mais dinheiro, e eles não estão nem aí para a vida das pessoas. Então, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Primeiro que a gente não pode aceitar, né? Então, eles estão fazendo essa denúncia, isso já aconteceu, isso vem acontecendo há muito tempo, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, tanto que a Fiocruz emitiu uma nota, que é um órgão bem importante que faz esse monitoramento, coisas relacionadas ao meio ambiente e à saúde aqui no Brasil. Então, a gente tem que estar de olho e tem que estar sabendo o que está acontecendo. O conflito nesse local já dura cerca de 4 anos. As comunidades estavam na região antes de chegar às plantações de sojas e viram o cerrado ser desmatado para dar lugar à monocultura. Hoje, fazendas fazem fronteira com as casas. Monocultura são a cultura plantio de apenas um produto, né? Desmata todo o resto para plantar só uma coisa, né? Isso acontece muito com o eucalipto. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, eles relatam, né, que eles já têm um conflito agrário e agora eles jogaram veneno em cima das casas, uma guerra química contra as famílias. Essa não é a primeira vez que moradores respiram veneno. Há anos, as comunidades locais relatam os efeitos da intoxicação. Dessa vez, porém, elas relatam que receberam ameaças de funcionários da família desse agricultor da região, né, pecuarista também, sobre o uso de agrotóxicos como arma para intimidação. Recebi um recado que eles iam colocar o veneno pior que eles tivessem na porta da minha casa para que eu não suportasse e desocupasse a área, afirma o agricultor, morador da comunidade. Após a pulverização, ele, sua esposa e 3 netos sentiram falta de ar, vômito e diarreia. O problema não é isolado do Maranhão. Crescem as denúncias do Brasil inteiro de comunidades rurais com sintomas de intoxicação devido a agrotóxicos pulverizados por aviões por fazendeiros que têm interesse na sua saída. Como as plantações fazem fronteiras com as casas, o vento leva as nuvens de veneno para as áreas habitadas. Tem um documentário também, se eu achar, vou colocar aqui no link, que é de uma comunidade aqui na Argentina, aqui do ladinho do Rio Grande do Sul, bem pertinho da gente, que é uma comunidade em que eles usavam pulverização, usavam agrotóxico, e após geração, as crianças foram nascendo com uma deficiência tão severa que muitos não andavam, muitos não tinham uma pele, era uma crosta. São fotos bem impressionantes, é um documentário que um fotógrafo fez, assim, justamente para registrar, assim, para impactar bastante. Um documentário em preto e branco, assim, é bem dramático, mas ele mostra bem o futuro das comunidades e das pessoas que lidam diretamente com o agrotóxico e que tem essa questão da pulverização em cima das suas casas, o contato direto com o veneno, né? Então, a longo prazo, isso pode trazer uma carga genética que vai ocorrendo alterações genéticas e deficiência, assim, de geração por geração. Então, de diversas formas, o agrotóxico, ele é um absurdo, né, pensar que é um veneno, uma coisa que mata, que é tão ameaçador e é tão liberado assim. O Brasil é o país do mundo que mais tem liberação de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos como o glifosato, que é proibido em praticamente a Europa inteira. Ele é super liberado aqui no Brasil, assim, nos últimos
2, 3 anos, se eu não me engano. Acho que tem um dos vídeos eu falo sobre esse dado estatístico, acho que eu mostro até um gráfico, que o Brasil ele extrapolou a liberação de agrotóxicos. Nunca o veneno, os agrotóxicos foram tão liberados e tão rápido e tantos quanto nesses últimos anos aqui no Brasil, né? Além de intoxicar as pessoas, o agrotóxico pulverizado de aviões também seca roçados, os pequenos produtores que ocupam as cidades, as comunidades, prejudicando o investimento e meses de trabalho. Além de casos do Pará e no Maranhão, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é a que tem até uma vacina para Covid-19, então é um órgão bem importante, soltou uma nota técnica sobre um caso similar que ocorreu em fevereiro e março desse ano de 2021, aqui em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Assentados que produzem alimentos orgânicos registraram um sobrevoo de aviões pulverizando agrotóxicos sobre suas plantações e casas. Eu me lembro bem desse caso, porque são a galera do movimento Sem Terra, sentados ali em Nova Santa Rita. Eles têm uma plantação linda, riquíssima de alimentos orgânicos. Eles não utilizam veneno, eles não utilizam agrotóxico. E daí, de forma criminosa, foram lá, sobrevoaram e jogaram agrotóxico e veneno em cima de toda a plantação. Então eles não puderam vender, porque eles vendiam com a alcunha de que eram alimentos livres de veneno, livres de agrotóxico, orgânicos, e destruíram tudo. Uma tristeza, né? Imagina o trabalho da vida inteira, o que eles fazem para sobreviver, para se alimentar, e vão lá e jogam veneno em cima, né? Porque a mesma coisa que você tá comendo, alguém joga alguma coisa no teu prato, não pode comer, né? É uma proporção absurda, claro, né? Mas só para vocês imaginarem. Eles relataram, então, a morte de animais de estimação e pássaros, adoecimento de animais de criação e o sumiço de abelhas. Testes feitos no local detectaram a presença do herbicida 2,4-D, classificado como extremamente tóxico pela Anvisa e como possível carcinogênico, né, que é cancerígeno, pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde. Agora tu pensa assim, um herbicida que é extremamente tóxico, atestado inclusive pela Anvisa, que é o órgão que regulamenta tudo aqui no Brasil, e apontado como cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Por que isso está liberado? Por que as pessoas podem usar isso indiscriminadamente se é uma coisa tão ruim? São coisas que não dá pra entender, né, gente? Aliás, se a gente for pesquisar a fundo e discutir a fundo, a gente entende, né? Mas a gente entende em partes, né? A gente sabe por que eles fazem isso, mas a gente não... é difícil de engolir, de entender por que jogam veneno em cima da gente, em cima do nosso alimento, né? Enfim, não quero me alongar muito. Queria trazer mais essa reportagem para falar sobre agrotóxicos, porque eu sempre vou falar o quanto os agrotóxicos são ruins, fazem mal e como é um absurdo ter um número gigantesco de produtos que nos envenenam, que são tóxicos, liberados para serem jogados em cima dos nossos alimentos e agora em cima de pessoas, né, causando tanto mal. Então, sempre que tiver alguma coisa relacionada a isso, eu vou trazer aqui pra gente ficar refletindo o quanto que isso é errado e um absurdo e a gente não pode se conformar e achar que isso é normal. Feito? Bueno? Vou ficando por aqui então. Deem uma olhada nos links que eu vou deixar aqui, deem uma retomada nos vídeos sobre agrotóxicos que eu já trouxe aqui pro canal, que eu vou deixar ali no link. E fiquem atentos a essas notícias, coisas que estão acontecendo aqui bem pertinho da gente, em cima da nossa alimentação. E a gente não pode normalizar, achar que isso é normal. Feito, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos.